Muito obrigado. Oh Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome, meu Pai. Santo, 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 és o Senhor. Deus soberano, Deus poderoso, oh Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por esta quarta-feira, por nós estarmos aqui, Senhor, na tua presença. E assim, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus, Ele é poderoso, amados. A palavra de Deus se propõe a discernir os nossos pensamentos. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós entendemos que discernimento é muito importante para nossas vidas. Quando nós discernimos todas as coisas, esse discernimento é pela palavra. É pela palavra. Em Jeremias capítulo 17, 10, o Senhor ele fala: eu provo os pensamentos, né? Deus ele fala que prova o meu e o teu pensamento. Quando você está na presença de Deus, os teus pensamentos eles são provados diante de Deus. E o que eu tenho percebido é que as pessoas não entendem que as suas atitudes trabalha de acordo com os seus pensamentos. Quando você vê uma pessoa focada, é que os pensamentos dela estão alinhados. Quando uma pessoa ela não está focada a Deus, ela está totalmente desalinhada com a palavra de Deus. O foco traz a determinação. O foco traz a coragem. E o Espírito Santo de Deus está à procura de homens e mulheres que tenham coragem. Coragem de estar o quê? Envolvido com a obra de Deus. Envolvido com a obra de Deus. Quantas pessoas elas dizem que elas faz a obra de Deus, só que a palavra de Deus discerne os seus pensamentos, porque as suas palavras professam algo, mas as suas atitudes não correspondem com o que elas falam. Amém? Eu não sei se vocês conhecem pessoas que ela sustenta ser uma coisa e você vê que ela não é nada. Por isso a palavra de Deus se propõe a discernir o meu e o teu pensamento. Você possa repetir comigo: a palavra de Deus se propõe a discernir o meu e o teu pensamento. E nós estamos falando sobre discernimento, porque o discernimento, ele é importante para a minha vida, para a sua vida. Porque o discernimento, o que nós aprendemos aqui? Ele traz para mim e para você, simplesmente, uma autenticidade, não é isso? Essa autenticidade, ela faz eu e você viver a vontade de Deus. A autenticidade é a verdade. Você vive
através da verdade, você vive através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade sobre a tua vida. Aleluia. Então, aqui em Salmos 139, o verso 23, o Senhor ele fala claramente para mim e para você: provai-me e conhece os meus pensamentos. O salmista ele diz, ó, provai-me e conhece os meus pensamentos. O salmista ele fala aqui em Salmo 139, 23, olha, provai-me e o Senhor conhecerás o meu pensamento, né? Por quê? Porque o pensamento do salmista está alinhado com Deus. O pensamento do salmista, né, está alinhada com a palavra de Deus. Em Salmo 94, 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem. O Senhor conhece os pensamentos do homem. Por isso o salmista fala, então prova-me que o Senhor conhece, o Senhor saberás, né? Aqui, prova-me e conhece os meus pensamentos. Conhece os meus pensamentos. Então que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa entender, né? Que Jesus, Ele conhece o meu e o teu pensamento, irmão. Mateus capítulo 9, versículo 4. Olha, Salmos não é capítulo nem versículo, amém? É número e verso, porque é um cântico. Mas aqui em Mateus capítulo 9, versículo 4, Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, olha para você ver. Jesus, porém, conhecendo o quê? Os pensamentos. Então Jesus conhece os pensamentos da igreja. Jesus conhece o meu pensamento e o teu pensamento. Nada pode ficar oculto ao Senhor, meu irmão. Porque Deus não só conhece, como também prova os nossos pensamentos. Ele os prova porque sabe que há um perigo constante no campo do pensamento. Há um perigo constante. Amém? Há um perigo constante no campo do pensamento. Quando eu entendo que a minha mente ela é um campo aberto, tanto para Deus como para o adversário, eu entendo que a minha mente ela é um perigo. Ela é um perigo. Por quê? Porque pode levar, né, a pessoa à altivez e presunção. Pode levar as pessoas a adquirir atitudes e levar ela à destruição. E nós notamos isso dentro da igreja. Os comportamentos das pessoas que servem a Deus. E a gente começa a discernir. A gente começa a observar. Reparar que essas pessoas precisam urgentemente da palavra de Deus. Precisa urgentemente estar alinhada com Deus. Precisa urgentemente viver uma atividade na presença de Deus. Então, o que eu quero dizer, nós lemos aí, né? Nós lemos aí, olha, discernimento espiritual, ela é uma ação crítica do cristão, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem busca essa autenticidade, que é a verdade,
o que nós aprendemos? Essa pessoa, ela não faz mais a sua vontade. Ela vive, ela está pronta para vivificar sempre a vontade de Deus na vida dela. Uma pessoa que serve a Deus em espírito e em verdade, por isso que João capítulo 4, versículo 24, 23, o Senhor ele fala assim, ó, a hora vem, a hora já chegou, que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adora ele em espírito e em verdade. Por quê? Essa autenticidade que essa pessoa adquiriu através do Espírito Santo. Ela era treva, agora ela é iluminada pelo Espírito Santo e adquiriu ser uma pessoa de luz na terra. A luz é a referência. Quando você entra aqui no templo, quando você chega aqui no grande templo e acende as luzes, o que acontece? As luzes fazem o quê? Acende tudo. Quando o Jackson abre a igreja, né? Ele entra aqui tudo escuro, ele sai batendo aqui ele sobe esses degraus, sai descendo, batendo em tudo, porque está tudo escuro. Uma vida de escuridão é uma vida sem Deus. E para você ser iluminado pelo Espírito Santo, para adquirir essa autenticidade, para estar pronta, para viver a verdade que é a palavra de Deus, para ser provado por Ele, para Ele conhecer de fato os teus pensamentos, você precisa fazer o quê? Viver a verdade. As tuas atitudes correspondem com a tua fala. A tua fala e as tuas atitudes têm que ser uma só. É ser obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. Hoje eu entendi que tem pessoas que para fazer algo, evangelista, Gesimar, a gente tem que adular as pessoas fazer. Quando você tem essa autenticidade, irmão, você sabe a sua responsabilidade com Deus. É isso que Deus, Ele está procurando hoje. Essa autenticidade, que você possa viver sobre essa verdade, sabe? Porque a altivez e a presunção, a presunção pode trazer atitudes que podem vir para destruir você. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quando você começa a discernir todas as coisas, você começa a viver um alinhamento. E esse alinhamento, você passa a sujeitar a Cristo. Você sujeita-se à palavra de Deus. Quando o seu líder, quando o seu pastor, ele pronuncia a palavra de Deus diretamente ao seu coração, você entende que não é o pastor, não é o seu líder, mas é o próprio Deus falando com você. Por quê? Porque você tem essa autenticidade. Essa autenticidade, que essa verdade está sobre você. Amém, queridos? Então Deus, Ele procura sim, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, né? Pessoas para vivenciar a sua vontade. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus procura pessoas para vivenciar a sua vontade. Quantas pessoas dizem que vivencia a vontade de Deus, irmãos? Quantas pessoas falam que vivencia essa vontade? Vivenciar, sabe? Essa vivência é uma coisa natural, diariamente. É você não querer mais a sua vontade, fazer somente a vontade de Deus. E o que mais me chama a atenção, o que
o que mais me preocupa, né? O que mais me preocupa é, na verdade, as pessoas que falam que estar com Cristo, né? Que serve a Cristo. Então você tem que servir a Cristo. Você tem que fazer a vontade de Cristo. Porque Cristo, Ele está no controle de nossas vidas. Ele está no controle da sua vida. Então vivencia, aleluia, que você possa vivenciar essa vontade de Deus. Você possa vivenciar a vontade de Deus. Deus, Ele prova o meu e o teu pensamento. Para quê? Para ver se de fato eu e você estamos seguros. Olha, quando estejamos sujeitos a Cristo, destruímos os raciocínios presunçosos e todo poder altível que se levanta contra o conhecimento de Deus em nossas vidas. Por isso que Paulo ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 10, versículo 4, as armas que usamos não são humanas, ao contrário, são poderosas armas de Deus para derrubar fortaleza. Versículo 5 do capítulo 10 de 2 Coríntios fala também: estas armas podem derrubar todo argumento, presunção contra o conhecimento de Deus. Com estas armas, podemos dominar todo o pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência, quando estivermos completamente obedientes a Deus. Ao versículo 7 ele fala: a dificuldade de vocês é que olhem para a aparência. Se alguém tem a certeza que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como Ele, nós também permaneceremos a Cristo. Amém, queridos? Então, as armas que usamos, elas não são humanas, são poderosas em Deus. E o que mais me chama a atenção aqui, essas armas que Paulo fala que é poderosa, não é para lutar contra o inimigo, é para lutar contra o teu próprio pensamento. Com o teu próprio pensamento. Tomamos cativo todo pensamento para levá-lo a obedecer a Cristo. É estarmos prontos a punir toda desobediência, desde que a vossa obediência seja completa para Deus. Eu tenho visto a atitude das pessoas. As pessoas se comportam hoje de tal forma que eu fico pensando assim: poxa, as pessoas estão tão fora das suas realidades, elas vivem no mundo delas e elas querem colocar Deus no mundo dela. Ela não entendeu que ela está no mundo, que esse mundo também não é de Deus, que esse mundo também não é dela, que esse mundo só é de uma pessoa, do maligno. O que Jesus ele fala? O mundo já é de quem? Do maligno. Mas ter de bom o quê? Ânimo. Então meu pensamento tem que estar alinhado
as coisas espirituais de Deus, o meu pensamento, que não é cativo à obediência de Cristo, é livre para gerar ideias e práticas inconvenientes, inadequadas, que ferem os princípios da palavra de Deus. E quantas pessoas estão ferindo os princípios da palavra de Deus? Pessoas que professam Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Pessoas que se dizem assim: eu sirvo a Deus, serve, mas é desobediente, não obedece à sua liderança, não obedece, não faz parte de uma igreja. Já viu aquela pessoa que fala assim, ó: eu não preciso ir numa igreja, eu não preciso de homens, eu não preciso de pastor, meu pastor é Jesus. Já viu isso? É desobediente. Por isso que Paulo fala, no capítulo 5 de 2 Coríntios 10, estas armas podem derrubar todo pensamento e presunção e pretensão. Estas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com essas armas podemos dominar todo pensamento humano para torná-lo obediente a Cristo. Então ela, na verdade, ela não está vivenciando a vontade de Deus. Porque quando você vem à igreja, é porque você faz parte do corpo. A igreja é o corpo. A congregação é a reunião de um grupamento de pessoas, ou a assembleia, ou a comunidade. É o quê? É a reunião, um grupamento de pessoas com o mesmo segmento de fé. Então, quando você vem à congregação aqui, é porque você faz parte do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Para você fazer parte deste corpo, você tem que primeiro vivenciar a vontade de Deus. Você tem que ser realmente receber essa autenticidade. Você tem que estar sobre esta verdade, que é as Escrituras. Sabe? Você não pode gerar ideias, práticas inconvenientes e inadequadas. O que eu quero dizer para você, ouvinte aqui que está na live, você que está aqui na EBQ, é preciso ficar claro que não estamos falando que o pensar é uma atividade meramente carnal. O que eu quero dizer para você que, portanto, passível é algo que você realmente entende que o teu pensamento, ele não pode buscar as coisas humanas. O teu pensamento tem que buscar as coisas que está escrito nessas escrituras. O que a palavra de Deus pede para eu fazer? O que a palavra de Deus me orienta a eu fazer? Mas hoje nós estamos assim, ó: eu gosto disso, eu acho disso. Hoje a galera fala assim: vamos naquela igreja porque aquela igreja é legal. Como porque é legal? Porque lá tem um som da hora. E aí? O som lá é da hora. Os irmãos lá é da hora. Porque eles estão encarando a igreja como um entretenimento. Eles não encaram a igreja como um lugar sagrado. O seu culto, ele tem que ser racional. Você, quando chega aqui na presença de Deus, irmão, você tem que se rasgar na presença dele.
reconhecendo as suas limitações, reconhecendo as suas falhas, sabe? Reconhecendo. Por isso Paulo ele fala aqui, né? A dificuldade de vocês é que olham para a aparência. No versículo 7, a dificuldade de vocês olha para a aparência. Mas no versículo 5, Paulo ele fala que essas armas é para derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Então não adianta você chegar aqui e falar lorota, ou que você gosta disso, gosta daquilo. O que interessa é o que a palavra de Deus fala, o que eu e você devemos fazer, porque ela quebra qualquer argumento. Amém, irmão? Por isso eu estou falando sobre esse assunto de discernimento, né? Nós estamos falando aqui que a palavra de Deus se propõe a discernir os nossos propósitos. A palavra de Deus se propõe a discernir os nossos pensamentos. Todo pensamento, querido, ela não pode ir contra o conhecimento de Deus. Amém, irmãos? Todo pensamento não pode ir contra o conhecimento de Deus. Os nossos pensamentos têm que estar cativos. Olha para você ver, o meu e o teu pensamento tem que estar cativo à obediência de Cristo. Se o meu pensamento não estiver cativo à obediência a Cristo, eu estou fora da palavra de Deus. Meu irmão, você pode errar sim, você é humano, você é um ser humano, você é falho, irmão. Você pode errar, mas a sua linha de raciocínio, de pensamento, tem que estar sempre cativo a Cristo. Entenda isso. E o meu pensamento não pode ir contra o conhecimento de Deus. Quando erramos por natureza de filhos da ira, né? Nós andávamos para fazer o quê? A vontade da carne, dos nossos pensamentos. Amém? Isso é o passado. Mas 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o que diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só que as pessoas não querem andar em novidade de vida. As pessoas não querem o novo de Deus. O novo de Deus, irmão, é o quê? É que meu pensamento, ele não pode ir contra o conhecimento de Deus. As pessoas agora estão mudando a palavra de Deus, irmão. Aquela igreja lá nos Estados Unidos, né? Recebeu um raio do céu e fulminou tudo, queimou tudo. Aí eu falei, rapaz, se esse raio virar moda, daqui a pouco acaba com a terra. Eu não sei se foi coincidência ou Cristo. E Cristo tem, como é que a gente fala? Ou cristoincidência. Eu não sei. Não vou dizer se foi Deus, se não foi. Não sei. Mas as pessoas estão brincando com Deus. Então, quando nós erramos por natureza do filho da ira, é porque, irmãos, nós estávamos fazendo a vontade da carne. Efésios capítulo 2, versículo 3. Ele fala, mas já não andamos como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha aí.
nós não andamos como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quem são os gentios, irmãos? São as pessoas que não professaram a nossa fé, que não aceitaram a Cristo como único, suficiente Salvador. Então eles entram na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mas até mesmo cristãos, até mesmo pessoas que servem a Deus, andam na vaidade do seu pensamento, coloca muita coisa à frente de Deus. Hoje as pessoas não levam mais a sério a ceia, culto de ceia. As pessoas sabem que a sua igreja, todo primeiro domingo do mês tem ceia. As pessoas poderiam fazer compromisso na segunda, na terceira, na última semana, porque a primeira semana tem a mesa do Senhor. Mas por que nós não levamos a sério isso? Por quê? Porque ainda essa autenticidade ainda não está em nós. Nós não estamos vivendo essa autenticidade. E o meu papel como líder, como pastor da igreja, é ensinar. O meu papel é orientar. O meu papel é mostrar às pessoas uma direção. Sabe por quê? Porque naquele dia, todos nós responderemos pelos nossos atos e atitudes e pensamentos. Você não vai levar título, você não vai levar dinheiro, você não vai levar nada dessa vida. Agora uma coisa eu falo: o teu pensamento, a tua memória, a tua mente vai com você. É ela que vai ser julgada. Por isso que eu estou fazendo menção bem claro nessa noite, que os meus pensamentos não podem ir contra o conhecimento de Deus. Que os meus pensamentos têm que estar cativo à vontade de Cristo. Então por isso que eu estou fazendo menção nessa noite. Os meus pensamentos, eu não posso viver na vaidade dos meus pensamentos, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eu não posso servir a Deus com a minha vaidade. E Efésios capítulo 4, versículo 17, Paulo ele fala: de modo contrário, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma atitude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém, irmãos? Então Paulo, ele traz a palavra se propõe a discernir os meus e os teus pensamentos. Então, amado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Aí Paulo ele fala: olha, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o quê? O meu e o teu pensamento. Então, a palavra de Deus discerne o meu e o teu pensamento, querido. A palavra se propõe a discernir os nossos pensamentos, a fim de que nos ocupamos com aquilo que agrada a Deus. Permita, portanto, que a palavra faça
isso com vocês. Permita que a palavra faça isso com vocês. Que ocupe a mente de vocês para fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, não a vontade da carne. Não a vontade dos desejos próprios, dos pensamentos próprios. As pessoas abrem mão, porque quando eu subo aqui, irmão, eu não falo de mim. Quando eu subo aqui, eu não falo as minhas palavras, mas eu falo as palavras de Deus. Quando eu estou aqui, é Deus falando com você, pelas Escrituras Sagradas. Quando você corre, é porque, de fato, essa palavra já está discernindo os teus pensamentos. Quando você foge da palavra, é porque você não está pronto para ouvir a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela não volta vazia, ela penetra entre a alma e o espírito, fazendo divisão mesmo. Joga você no canto, coloca você em cativo, mostra que você está errado, fala que você tem que se converter, fala que você tem que se arrepender. A palavra de Deus traz você de volta. Mas aí o inimigo sabe, o inimigo não quer trazer você para ouvir a palavra. Permita, portanto, que a palavra faça isso com vocês. Nunca os teus pensamentos devem ir contra o conhecimento de Deus. Nunca. E que você entenda, irmãos, que os teus pensamentos estão cativos sempre à vontade de Cristo. Para o quê? Viver essa autenticidade, para vivenciar a vontade de Deus na sua vida. Amém? A palavra de Deus se propõe agora a discernir os nossos propósitos. Nós falamos agora que a palavra de Deus se propõe para discernir os nossos pensamentos. Amém? Mas antes de eu entrar sobre os propósitos, eu queria orar por você. Sentado mesmo, coloca a mão na sua mente, na sua cabeça, assim na sua mente. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, te agradecer pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, e a tua palavra não volta vazia. A tua palavra, Senhor, é como uma arma. Ela vem com um efeito poderoso, porque não é humana. Ela é poderosa para derrubar fortalezas. Ela é poderosa para derrubar argumentos. Ela é poderosa para derrubar pretensão contra todo conhecimento que venha de Deus. Ó Deus, venha, Deus, através do teu Espírito Santo. Começa, ó Pai, coloca o capacete de Efésios capítulo 10, da armadura, que possa, ó Deus, guardar o pensamento do meu irmão, da minha irmã. Nós colocamos cativo agora todos os nossos pensamentos, a vontade de Cristo. O Cristo é o Senhor, Yeshua, o Todo-Poderoso de nossas vidas. Flua, Espírito Santo.
Ó Pai, que nós possamos, ó Pai, nós entregamos a nossa mente, entregamos agora diante do Senhor. Coloca, Senhor, o capacete da salvação, guardando-os, protegendo. Aleluia. Porque nós não queremos, ó Pai, viver sobre aparência. Nós não queremos viver sobre aparência, sobre o hipócrita, a hipocrisia, que é pessoas que se comportam como verdadeiros atores. É ali apenas um personagem, apenas uma aparência física, humana. Mas na verdade, ó Pai, está faltando a autenticidade, está faltando a verdade, está faltando, Senhor, aleluia, a unção que venha do Senhor para aquela vida, para compreender a verdade, a sinceridade. Eu, na qualidade de profeta, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo o que é puro, eu profetizo o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é amável. Eu profetizo aquilo que é de boa fama, aleluia, sobre o teu pensamento. Eu profetizo tudo isso que venha ocupar a minha e a tua mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela se propõe a discernir os nossos propósitos, né? Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os propósitos revelam as nossas intenções e motivações. Amém, queridos? Os propósitos revelam as nossas intenções e as nossas motivações. A palavra nos discerne, ou seja, ela nos prova, ou seja, ela nos testa. A palavra de Deus te testa, a palavra de Deus te prova. Para quê? Para saber quais são as tuas intenções, quais são as tuas intenções, porque o propósito revela as nossas intenções e motivações. Você pode perguntar para uma pessoa: quais são as tuas motivações de você estar na igreja? O que te motiva você estar na igreja? Quais são as intenções de você estar na igreja? Né? Você pode fazer essa pergunta para a pessoa, ela pode responder o que ela quiser, sim ou não? Só que não esqueça que o propósito revela as nossas intenções e motivações. A palavra nos discerne, nos prova, nos testa para ver o que está por trás de nós. Eu posso até falar uma coisa, mas eu vou ser provado e você vai ver o que está por trás de mim. Se aquilo que eu falei, a minha motivação é verdadeira, as minhas intenções são verdadeiras. Então, para a palavra de Deus, ela ser favorável a mim e a você, precisamos claramente entender
que os meus pensamentos estão cativos à vontade de Cristo, que as minhas intenções e motivações estão correta, alinhada com a vontade de Deus. E aí você vê as pessoas estão na igreja pregando, ensinando, e as motivações dela não estão alinhadas com a vontade de Deus. Mas como, pastor, como que eu vou saber desse alinhamento, dessa vontade de Deus? Sobre o discernimento. Quando você começa a discernir todas as coisas pelas Escrituras Sagradas, você vai entender que as motivações e intenções daquela pessoa não correspondem com a Bíblia, com a Escritura Sagrada. Não corresponde do que é sagrado. As motivações e intenções daquela pessoa está para ela mesmo. Amém? É muito sério isso, igreja. É muito sério. Jackson, a live está boa aí? Não está falhando, não? Então é muito sério isso. Nós temos percebido, onde a gente vai, a gente vê as pessoas, os comportamentos das pessoas, mas quando você traz um alinhamento dentro da palavra de Deus, você começa a observar e ver. Deus fez com que o seu povo passasse 40 anos no deserto, irmão. Deus fez o seu povo passar 40 anos no deserto. Por que Deus fez o seu povo passar 40 anos no deserto? Está aqui em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Deus, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, vamos ler? Vou pegar aqui. Capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los e prová-lo, a fim de saber que está no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Então, o que eu posso entender, querido, Deus não faz isso porque gosta de ver o seu povo sofrendo. Ele prova para que realmente Ele quer saber o que está no meu e no teu coração relacionado à obediência a Ele. Amém, irmãos? Por que as pessoas reclamam? Ah, mas a minha vida, pastor, as coisas não andam, pastor. E aí, deixou o pecado? Deixou a mentira? Deixou o engano? Sim ou não? As pessoas vivem no engano e aí depois quer que as coisas aconteçam na vida delas. Hoje é a modinha. Hoje não precisa casar, não é assim não? É a modinha. Não precisa casar. Então, meu irmão, vai tomar bordoada, é cacete mesmo. E não é pouco não, é pau. Porque a palavra de Deus discerne os pensamentos. Agora é modinha na igreja. Aí o cara vem aqui e toca, é modinha.
O cara vem aqui e prega, é modinha. Né? Então, olha para você ver. Lembre-se de como o Senhor guiou vocês todo o caminho através do deserto, durante 40 anos, para humilhá-lo e prová-lo, a fim de saber o que está no coração de vocês, para ver se vocês obedeciam ou não os seus mandamentos. Ele afligiu, deixando que passasse fome, depois ele sustentou com maná, que nem vocês e nem os teus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Tem pessoa que está desse jeito, vivendo só do maná. E ela está achando que é bênção para a vida dela. Ela vive do maná. Tem crente que fica assim: Deus, manda um maná para mim. Oh, meu Deus. Para viver o maná, é porque está vivendo o caminho da desobediência, irmão. Deus, Ele não quer te dar o maná. Ele não quer prover você por instante. Ele quer te dar uma terra que mana leite e mel. O cara está dentro da igreja 20 anos, não muda. O cara serve a Deus 20 anos, a vida dele não anda. A esposa, os filhos, as vidas deles ministerialmente, financeiramente, a vida deles fica parada. Por quê? Porque está como esse povo só querendo maná. Ah, tá bom, maná. O maná, sabe o que significa maná? Que é isso? Caía pão, que isso? Caía carne, que isso? Que isso? Esse cara maravilhado. Mas não sabia que Deus estava provando o coração deles. Ah, meu Deus. Ele nos prova para que o seu temor esteja diante dele, a fim que não pecamos mais. Em Êxodo capítulo 20, o propósito do coração são muitas vezes enganoso. O propósito do coração, muitas das vezes é enganoso. Quantas pessoas estão enganadas pelo diabo dentro da igreja? Sabe por quê? Porque não tem discernimento. E sabe o que é? Ele se sustenta ainda que é Deus falando com elas. Isso que mais eu fico revoltado com a falta de conhecimento que essas pessoas têm. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo erra por falta de conhecimento. É verdade. Em Êxodo capítulo 20, versículo 20, a palavra de Deus fala assim. Êxodo capítulo 20, versículo 20. Moisés disse a todos: não tenha medo, o Senhor veio provar vocês, para que tenha sempre temor por Ele e não peque. Mas o povo ficou em pé, longe do monte, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura e que Deus estava. Então, querido, os nossos alvos se voltarão para onde estão o nosso tesouro. Amém? O teu alvo se voltarão para onde está o quê? O teu tesouro. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu
coração. Então não adianta você querer enganar a Deus. Tesouro, vamos lá. As pessoas trabalham 24 horas pelo dinheiro, sim ou não? E elas não trabalham nada para Deus. Sim ou não? Sim. Tem pessoa que trabalha tanto para adquirir uma casa, morre antes de ter. Tem pessoa que trabalha tanto para ter um carro, morre antes de ter. Tem pessoa que trabalha tanto para adquirir, para fazer uma faculdade, morre antes de fazer. Agora imagina essa pessoa um dia chegar no céu e Deus falar assim: olha, você perdeu tempo com tantas coisas que não era para perder. É como a história de Marta e Maria, né? Maria sentou para as coisas espirituais e Marta ficou muito atarefada com as coisas materiais, cheia de tarefa. Ela vai fazer isso, faz aquilo. Aí ela se encheu de ira, achando que estava com toda a razão. Mestre, o Senhor não se incomoda. Eu aqui tão sobrecarregada de afazeres, e a minha irmã aí, ó, essa preguiçosa, está aí, ó, sentada, te ouvindo. Jesus olha para ela e fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte, irmão, é você estar com o teu pensamento alinhado com a vontade de Deus, essa altividade, que é essa verdade. Que você possa estar sobre o cativo da obediência a Cristo, sabe? Para que você possa, através dos teus propósitos, mostrar para Deus que as tuas atitudes e as tuas intenções estão alinhadas com a vontade dEle. Porque o propósito revela as nossas intenções e as nossas motivações. Amém? Motivações. Nós vamos orar. Semana que vem nós vamos prosseguir. A palavra de Deus se propõe a discernir os nossos propósitos. Benção ou não? Amém? Glória a Deus. Vamos orar, fique em pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela EBQ, pela escola bíblica de quarta-feira. Senhor, leva os teus filhos para as suas casas. Dá a eles, ó Deus, uma noite abençoada, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Como é bom aprender a tua palavra. Como é bom, ó Pai, a Bíblia fala que o povo erra por falta de conhecimento. O povo erra por falta de conhecimento. E nós estamos aqui, Senhor, nas quarta-feiras, aprendendo do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Pai, nós entregamos agora as nossas vidas. Cobre nós com teu sangue, reveste nós com a tua armadura, que o capacete da salvação possa guardar os nossos pensamentos e que nós possamos, ó Pai, estar alinhado com a tua palavra para estar vivendo os teus propósitos. Leva nós para nossas casas, debaixo da tua bênção, e que o amor, a paz, a saúde, a bondade, a misericórdia e a prosperidade e graça de Deus Pai, Deus Filho, de Deus Espírito Santo, venha estar não só hoje, mas para todo sempre. O povo de Deus diz: estamos encerrados em nome do Senhor Jesus.